Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje vou fazer mais uma exposição de um capítulo do livro de Salmos, que se encontra no Salmo 122. Vamos fazer a exposição desse capítulo, que são apenas 9 versículos. Se você não viu, anteriormente eu fiz a exposição do Salmo 120, do Salmo 121, né? E tem outros salmos que compõem esse bloco de salmos, conhecido como salmos de romagem, ou cânticos de degrau, ou cânticos de peregrinação, né? Que eram entoados quando o povo peregrinava para participar das festas religiosas em Jerusalém. E hoje, o Salmo 122. Eu dei o tema aqui, súplica pela paz em Jerusalém, né? E o subtema que eu coloquei, a importância da convocação para o culto coletivo. Então vamos entender primeiro esse salmo. É um salmo de Davi, o autor do salmo é atribuído a Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, né? Substituiu Saul e depois dele veio o seu filho Salomão. Agora, para a gente introduzir o salmo, eu gostaria que você imaginasse o seguinte: imagine alguém que vive longe do templo, né? Alguém que tem uma devoção, uma fé, mas que ele vive longe do templo, né? E que anualmente ele sobe para adorar ali no seu local de culto, no caso aqui como o povo de Deus, sobe ali para Jerusalém para adorar, né? E durante essa jornada, né, que não é apenas física, né, é uma jornada também, uma jornada espiritual, e é mais ou menos isso que o Salmo trabalha, né? É mais ou menos, poderíamos dizer que esse é o contexto do Salmo, né? São peregrinos que anualmente viajam até Jerusalém para participarem, né, dos cultos, participarem das suas devoções religiosas a Deus, né? E nesse caso aqui, o Salmo 122 vai trazer exatamente essa abordagem, né? O Salmo 122, ele é um cântico de peregrinação ou romagem, né? E, como falei, ele era entoado porque ansiava ali estar na presença de Deus, né? No seu local de culto, o seu local mais sagrado, né? Para o povo judeu, que era Jerusalém e o seu templo, né? O salmista, você vai ver que ele vai começar logo no versículo 1 com uma declaração, né? Ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Aqui aqui o texto, o salmista, ele fala de uma celebração profunda, né? Uma celebração que revela o valor da comunhão, né? A importância da adoração coletiva, que a gente vai ver aqui no Salmo, que aqui é um convite à adoração comunitária, né? De toda a comunidade de fé, né? Toda a comunidade judaica, né? E também, além disso, a paz que emana, né, da presença de Deus, né? Daí o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? O texto também traz Jerusalém, né? Também outro ponto a ser abordado, que nós vamos abordar durante a exposição do texto, é Jerusalém. E Jerusalém, no contexto, é a cidade santa, né? A cidade santa ainda continua sendo para o povo judeu, como também para os cristãos, como também ali para a fé islâmica, né? Então, essas três religiões hoje, elas têm evidência em Jerusalém, né? O cristianismo, né? O judaísmo e o islamismo. Então a cidade ainda continua com essa mesma compreensão, né, que é uma cidade santa, né? E para o povo judeu ela é o símbolo da unidade do povo ali, né? E como também da justiça divina. Então tem todo
um simbolismo, né? E principalmente porque é o lugar onde Deus ele escolheu habitar, né? De uma forma compreensível, simbólica, né? Deus é imanente e transcendente. Então Deus ele não está preso a um local, mas de forma simbólica é o lugar onde Deus escolheu habitar. O salmista, com relação então à cidade de Jerusalém, você vai ver no texto que ele ora por Jerusalém e ele tem o desejo de que Jerusalém tenha paz, que Jerusalém tenha prosperidade, né? E também o salmista deseja o bem-estar para todos, né, que amam a casa do Senhor. É mais ou menos isso com relação a Jerusalém. Quando nós vamos para as dimensões que esse salmo aqui ele nos traz, temos 3 dimensões que o salmo nos apresenta, né? Ou poderíamos dizer assim, como nós poderíamos dividir então esse salmo para que ficasse mais didático e para que você que é o ouvinte compreenda, né, toda a interpretação, tenha uma compreensão melhor do texto. Então, o salmo ele é dividido em 3 pontos aqui, ou 3 dimensões, né? Primeiro você vai ver a adoração coletiva, versículo 1 e 2, né? A unidade e o propósito da cidade de Deus, né? Versículo 3 ao 5. E na terceira parte, a oração pela paz e prosperidade espiritual, do versículo 6 até ao versículo 9. E aqui também nós podemos compreender que o texto ele nos traz algumas aplicações que nós vamos fazer ao final de cada parte do texto, cada exposição do qual o texto está sendo dividido, ao final de cada um, né? Ao final do versículo 1 e 2, ao final uma aplicação. Ao final do versículo 3 ao 5, mais uma aplicação. E ao final do versículo 6 ao 9, outra aplicação, conclusão e vamos fazer uma revisão. Então, se as aplicações práticas que o texto nos dá é que nós devemos ter prazer em estar na casa do Senhor, né? O texto vai enfatizar isso. Também o valor da comunhão que o cristão ele deve viver, né? O povo de Deus ele deve viver em comunhão. E um outro ponto aqui, apesar que serão 4 aplicações, mas aqui a nível introdutório 3, a importância, né? O dever de todo cristão, né? De interceder pela paz da comunidade, né? No caso aqui da comunidade de uma forma geral, pela sociedade, como também de interceder pela comunidade da fé, né? Pelo povo de Deus, pela igreja, né? Para que nós vamos ver, para que tenhamos paz, para que Deus agracie, né? Agracie o seu povo com a sua misericórdia, nos trazendo tranquilidade para que nós possamos vivenciar a nossa fé e glorificarmos a Deus, né, com o nosso ser, apesar que não é uma realidade universal. Existem locais onde os cristãos estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Então, sendo assim, vamos adentrar o nosso primeiro ponto para que nós possamos explorar agora o texto, né, fazermos a exegese e a interpretação dentro dos versículos e aplicarmos a nossas vidas, a minha vida como também a sua vida. Então vamos ao nosso primeiro tópico.